Então essa configuração deu 5 dias. Deu pra tomar banho todos os dias? Nenhum dia. Então, a pergunta que eu fiz é, o que falei isso pra ele fora do ar? Não, pra mim não é essa, tinham mulheres. A pergunta que eu fiz fora do ar foi, deu pra levar a chapinha? É lógico que não. Como que ela sobreviveu? Conta pra mim, as mulheres levaram espelho. E levaram espelho. Elas se maquiavam? Tô super curiosa. Não, passava protetor solar, né, batom, sim. Mas o foco da atividade acaba sendo assim, não dá nem pra pensar nisso. Não é esse o objetivo, é lógico, né? Mas assim, acho que o cuidado, sobretudo o cuidado se tem, né? Eu acho que o maior agravante e o maior desafio para todos nós não é nem tomar banho, às vezes é usar o banheiro nas condições piores que você imagina. Aí a gente tem um processo de adaptação que o mundo empresarial exige da gente, que é, você vai ficar 5 dias sem tomar banho. E aí, os lencinhos higiênicos, obviamente. E você está preparado para lidar com aqueles 5 dias? Quando eu falar de força mental, o como você está alimentando esse processo para chegar no topo. Você está reclamando? Você sabia que era aquela situação. Então, as pessoas que mais reclamam, que mais repudiam o processo, são as pessoas que estão minando parte da condição. Quando você olha para o no grupo, você conseguia identificar isso? Algumas pessoas reclamando mais, outras querendo voltar, outras se arrependendo? Sim, porque algumas pessoas no meio do caminho falam assim, o que eles estão fazendo aqui? Você não pensou isso em nenhum momento? Não, em nenhum momento. Eu estava preparado, assim, eu me preparei durante um bom tempo para esse processo. Teve até algum momento que eu achei que o pessoal do meu prédio ia mandar me internar, porque às 5 horas da manhã eu subindo e descendo escada com a mochila de 15 quilos, que era parte da minha preparação. Lá menos, mas eu precisava trabalhar com sobrepeso para lidar com o processo. Tô ótima, espero que o RH da HIT não esteja ouvindo isso, que eles não inventem isso pra gente. Inclusive, Jaqueline, um dos nossos propósitos é levar esse tipo de atividade para grupos de empresários, de empresas, para que eles se desafiem e, numa situação como essa, você tem que trabalhar planejamento, preparação mental, preparação emocional, relacionamento, como você irradia situações que está fora da zona de conforto. Totalmente fora do... Como é que foi passar todo esse frio? Olha, você já tinha passado tanto frio assim? Não, teve um momento, foi um momento mais, que é o momento do ataque ao topo do Kilimanjaro. A gente saiu às 11h30 da noite, então totalmente escuro, com lanterna de cabeça. E aí foram brifados pra gente que ia ter um momento muito crítico, muito crítico. E aí deu aquele friozinho na barriga quando ele falou, esse momento é muito crítico. Que era lá pelas entre 3 e 4h30 da manhã, que ia estar muito frio. Esse muito frio aos 25 graus. E que a regra desse trajeto é, reduz, mas evita parar, porque senão você vai congelar. E aí o momento mais crítico... Eu estaria ótima, obrigada. O momento mais crítico, né, que a gente tem que hidratar, você tem que tomar água, eu tomei menos água. Não dá para levar nas garrafas de fora porque congela. E aí chegou esse momento de 4h30. Você deixa a garrafa de água onde? Como assim? Na mochila, só que mesmo assim, parte da água está congelada. E você tem que tomar água praticamente congelada, geladíssima. Exatamente. E tem que tomar. E tem que tomar, porque a condição da hidratação era determinante para você chegar. E aí chegou um momento que estava muito frio. E aí eu comecei a congelar os pés. Mas vocês estavam dormindo essa hora? Que horas? Não, esse horário, a gente deu um cochilo, um descanso, na verdade, boa parte das pessoas não dormiram. Eu tinha que controlar a ansiedade, que era um fator importante, senão você não conseguia chegar. E nós estávamos privados de sono. Então, ninguém do grupo dormiu. Então, nesse momento, que foi o momento mais crítico, aí começou a congelar os pés, as pontas dos pés, joelhos, cotovelos. E aí eu fiquei preocupado, porque tem um desafio, mas tem um risco. Eu perguntei para os guias o que eu estava sentindo. Ele conversou comigo e verificou se estava outros indicadores de consciência que eu estava bacana. Tava ok, ele falou, Adilson, nós estamos passando por um momento mais crítico, vai que dá. E deu. E deu. Desculpa eu ter que te cortar, Adilson, mas eu tô falando as perguntas das pessoas. Essa pessoa vai entrar por telefone ou ela deixou a pergunta dela? Maria da Moca, em São Paulo. Um beijo pra você, Maria. Obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Um abraço a todos da Moca que estão nos assistindo. Ela quer saber o seguinte, o autoconhecimento em experiências na vida e tudo mais, ajuda na hora do teste vocacional? Acho que essa pergunta é para os jovens que estão se preparando para iniciar uma carreira. Ao contrário, o teste vocacional tende a dar algumas linhas de áreas de competência que você atua bem. Não é ele que vai... É o contrário, eu acho que até talvez
ela tenha feito a pergunta errada. Acho que era isso que ela queria perguntar, né? Porque o teste vocacional vai dar indicadores, o teste vocacional, o MBTI, que são instrumentos de questionários, DISC, BIRC, mas são vários instrumentos que vão medir parte dessas habilidades, dessas competências. Aqueles que os jovens fazem em revistas, por exemplo, já ajudam? Que dão mais ou menos 15 profissões que você pode seguir. Não, né? aí, assim, eu não poderia falar porque eu não tenho referência do qual que é o instrumento, o questionário. Normalmente os instrumentos são instrumentos validados, tem estudos que confirmam que ele de fato está medindo aquilo. Aquela competência ou aquela opção de carreira. O ponto-chave é de que esses questionários vão alinhar aquilo que é mais natural e espontâneo para você. Então, por exemplo, para mim é fácil liderar, bacana. Eu tenho fácil habilidade de comunicação de relacionamento, bacana. Eu tenho uma visão estratégica que vai ser favorecida em determinadas situações. Então, essas competências vão dar indicadores de que algumas profissões vão ser favoráveis para isso. Vou dar um exemplo aqui. Por favor. Você pega um profissional que tem facilidade de relacionamento, de comunicação. Aí você contrata ele para trabalhar no back-office, na linha de trás da empresa. Então você não está estimulando a preferência normal e natural dele. Se você pegar esse profissional e colocar numa linha de frente, numa linha de atendimento, numa linha de venda, numa linha de contato com o público, ele tende a render mais. Porque ele está fazendo uma coisa que é natural dele fazer melhor. Outra pergunta que as pessoas estão fazendo é, querem que você deixe uma dica sobre como adquirir o autoconhecimento. Primeiro ponto importante é buscar aquela questão de alguns instrumentos, é uma possibilidade, ou algumas experiências que possibilitem eles terem contato com essa percepção. Boa parte dos processos se acaba verificando com o feedback das pessoas, que é bacana. Só que a minha percepção com a percepção que as pessoas têm de mim, muitas vezes é muito distorcida. Então, a ideia é que esteja mais próxima. Algumas dicas para esse processo o que você faz sem esforço ou com pouco esforço? Eu tenho vontade, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de me relacionar. É um processo que você consegue avaliar. Tem gente que já não gosta de bater papo, que prefere ficar na sua. Exatamente. Aí, algumas profissões vão ter essa configuração. É um trabalho mais de back-office, onde você tem menos contato com pessoas, onde você tem menos dados de exposição. Isso não tem a ver com timidez, porque eu sou um pouco tímido, mas eu gosto desse contato. Eu gosto de falar em público, gosto de estar em palestra, gosto de É por isso que não é apenas uma característica sua que pode determinar isso, né? Em alguns casos a pessoa pode procurar uma ajuda. Quem que ela procura? Pode. Aí você vai ter psicólogos, vão ter pessoas que estão voltadas para esse processo. Vão ter situações em que você faz alguns questionários, né, com base e depois somado com algumas entrevistas e com algumas observações daquilo que você funciona muito bem, e aí você começa a ter um quadro mais efetivo para isso. Só que essa inquietação é importante, Jaqueline. Por favor. Ela vai acontecer com 15, com 25, com 50, com 80 anos. Então, isso faz parte do próprio desenvolvimento. Pode acontecer de tempos em tempos. Exatamente. Pode acontecer porque eu não estou me encontrando. E nós temos que estar preparados para mudar de carreiras. Até porque a gente muda também, né? Sim. E a ideia é que você privilegie aquele que é ponto-chave. Em algum momento talvez você tenha que mudar. Eu tenho 30 segundos para encerrar, mas eu quero te fazer uma pergunta final, que é a seguinte: como essa experiência que você dividiu aqui com a gente, de alguma forma influenciou na tua vida profissional? Aí o ponto-chave eu tive que aprender a trabalhar passo a passo. Minha visão é sempre mais ampla. E aí, a primeira fase do trek, eu estava caminhando concentrado no passo a passo. Eu percebi que naquele primeiro trecho, que foram 6 horas de caminhada, 4 ou 6 horas, foi o tempo que determinou a minha chegada. E pela primeira vez eu consegui não pensar em nada. Eu estava apenas concentrado no meu passo a passo. Eu acredito que esse foi o ponto fundamental de contribuição, de estar concentrado no passo a passo, sem perder a visão global. Não é vou pensar em outra coisa que passa mais rápido, é o contrário, né? Eu vou me concentrar no passo a passo. Exatamente. Tenho que encerrar, infelizmente, Adilson, mas foi um prazer te receber. Espero que você volte mais vezes, viu? Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 3251 0010. 3251 0010. E tem também o site, que é o estaçãorh.com.br. www.estaçãorh.com.br. Está passando aí, você está vendo imagens. Mais uma vez, obrigada, Adilson. Obrigado. Quem quiser aproveitar também, tem algumas fotos tanto no site quanto no Facebook também. E a gente está à disposição. Mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde. Obrigado.